1942. Sered, Eslováquia. Philip Müller tem 20 anos, judeu eslovaco, trabalhador comum, filho de uma família modesta. Ele não sabe que em poucos dias será transformado em testemunha do impossível. A Eslováquia acabara de se tornar um estado fantoche nazista. As leis antijudaicas chegam como uma avalanche. Primeiro, os registros, depois as estrelas amarelas, então as deportações. Em abril de 1942, Philip é capturado. Ele não sabe para onde vai. Ninguém sabe. O trem atravessa a Europa Oriental por dias, vagões de gado, sem água, sem ar, crianças chorando, idosos desmaiando, corpos amontoados. Quando as portas se abrem, Philip vê uma placa: Auschwitz. Antes de conhecermos essa história, um recado. Nossa meta é 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda chegamos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. A queda do mundo. A seleção acontece em minutos. Rápida, impessoal, irreversível. Não há explicações, não há despedidas adequadas. Guardas da SS gritam ordens em alemão. Vozes duras, imperativas, cães latem sem parar, puxam as coleiras, avançam entre a multidão. Mulheres são arrancadas de maridos em segundos. Crianças são tiradas dos braços das mães, muitas vezes à força, em meio a gritos, choro e desespero absoluto. O caos é total. Philip é jovem, forte, seu corpo ainda resiste ao desgaste da viagem. Isso o salva, por enquanto. Ele recebe um uniforme listrado, áspero contra a pele suja e ferida. A cabeça é raspada sem qualquer cuidado ou explicação. Um número é tatuado em seu braço esquerdo, a agulha perfurando a carne, marcando-o para sempre. 219,1236. Naquele instante, Philip Müller deixa de existir. Seu nome se apaga, sua história pessoal é apagada. Agora, ele é apenas um número entre milhares, reduzido a um registro no sistema do campo. Nos primeiros dias, trabalha em tarefas gerais, carrega pedras até as mãos sangrarem, cava valas sem saber para quem ou para quê. Aprende rapidamente a sobreviver às pancadas diárias, ao frio constante que penetra os ossos, à fome que nunca cessa e nunca será saciada. Mas, em maio de 1942, tudo muda. Um guarda da SS o observa por um momento, avalia seu corpo. Então aponta o dedo. Você, venha comigo, sem explicações. Philip é levado para uma área isolada do campo. Prédios de tijolos vermelhos surgem à frente. Chaminés altas recortam o céu cinzento. Um cheiro denso e enjoativo paira no ar. Algo que ele nunca havia sentido antes. Algo difícil de descrever. Algo que provoca náusea e medo. Ele entra em um edifício e vê corpos, centenas deles, empilhados, nus. Homens, mulheres, crianças misturados em uma massa indistinta. Rostos congelados em expressões finais de terror e agonia. Um prisioneiro mais velho se aproxima. O olhar é vazio, a voz baixa e sem emoção. Ele diz: "Bem-vindo ao Sonderkommando." O Sonderkommando. Palavra alemã. Tradução literal: unidade especial. Uma expressão neutra, administrativa, quase técnica, significado real, esquadrão da morte. Prisioneiros judeus forçados a trabalhar nas câmaras de gás e nos crematórios. Homens arrancados da própria condição humana e empurrados para o centro da máquina de extermínio. Obrigados a lidar com a morte em escala industrial, repetitiva, incessante. Sua função era clara e brutal: processar os corpos das vítimas assassinadas pelos nazistas. Nada mais, nada menos. De acordo com registros do Museu de Auschwitz-Birkenau,
Os membros do Sonderkommando eram mantidos isolados do restante do campo, separados dos outros prisioneiros, distantes até mesmo daqueles que também sofriam. Viviam à margem, em uma zona cinzenta entre a vida e a morte, à margem até mesmo do inferno. Dormiam ao lado dos crematórios, sob a sombra constante das chaminés que nunca paravam de expelir fumaça. Comiam melhor do que os demais prisioneiros. Não por humanidade, não por piedade, mas porque precisavam de força física para continuar trabalhando, para continuar obedecendo, para continuar funcionando. E todos sabiam a regra. Ela não estava escrita em lugar algum. Não precisava estar. Era compreendida, aceita, temida. A cada 3 ou 4 meses, o Sonderkommando inteiro era assassinado. Sem exceções, sem negociações, sem sobreviventes, sem testemunhas. Philipp Müller acabava de se tornar um homem morto que ainda respirava. O trabalho. As ordens são simples, brutais, mecanizadas. Não há espaço para perguntas, nem para hesitação. Primeiro, quando o gás Zyklon B faz seu trabalho e as câmaras são abertas, o Sonderkommando entra. Segundo, separar os corpos, arrastar pelos braços, pelas pernas, desatar membros presos uns aos outros. Alguns ainda estão quentes, outros rígidos demais para se moverem facilmente. Terceiro, remover dentes de ouro, cortar cabelos, revistar corpos em busca de objetos de valor escondidos, anéis, correntes, qualquer coisa que ainda reste. Quarto, carregar os corpos até os fornos crematórios, um após o outro, em ritmo contínuo. Quinto, empurrar os corpos para dentro, observar as chamas consumirem o que resta de humanidade, enquanto o fogo faz o que foi projetado para fazer. Sexto, recolher as cinzas, jogá-las no rio Sola ou usá-las como fertilizante. Sétimo, limpar tudo, lavar o chão, apagar vestígios, preparar o espaço para o próximo transporte. Em seu livro Eyewitness Auschwitz, 3 Years in the Gas Chambers, preservado pelo United States Holocaust Memorial Museum, Philipp descreve: os corpos estavam entrelaçados. Aqueles mais fortes haviam subido sobre os mais fracos, tentando alcançar ar puro perto do teto. Mães apertavam seus bebês contra o peito. Idosos caídos no chão, pisoteados pela multidão desesperada. Ele trabalha assim por dias, semanas, meses. O tempo perde o sentido. Cada transporte traz novas vítimas. Judeus da Polônia, da Hungria, da Grécia, da França, da Holanda. Às vezes, Philipp reconhece rostos, pessoas de sua cidade, de sua rua, da sinagoga onde rezava. A banalidade do mal. Os guardas da SS supervisionam tudo com precisão industrial. Nada é improvisado, nada é emocional. Cada gesto segue um padrão. Cada olhar mede eficiência. Eles não gritam o tempo todo, não precisam. O sistema funciona sozinho, frio e eficiente, como uma engrenagem bem ajustada que já não exige força constante para continuar girando. Fumam cigarros enquanto observam o trabalho. A fumaça sobe lentamente, misturando-se ao cheiro do campo. Trocam comentários banais, quase distraídos. Falam sobre o clima, sobre suas famílias, sobre o jantar que os espera depois do turno, como se estivessem em qualquer outro emprego. E quando um prisioneiro do Sonderkommando desacelera, quando o corpo cede ou o ritmo falha, uma bala na nuca resolve o problema. É rápido, mecânico, sem avisos, sem registros, sem consequências aparentes. O corpo cai, o trabalho continua. Um novo prisioneiro é arrastado para substituí-lo imediatamente, como se nada tivesse acontecido, como se aquela vida nunca tivesse existido.
Philip aprende rapidamente a regra não escrita que governa tudo: não pensar, não sentir, apenas fazer, porque pensar significa enlouquecer. Mas à noite, quando se deita na cama ao lado do crematório, o silêncio não vem. Ele ouve os gritos abafados vindos das câmaras de gás, filtrados pelas paredes grossas. As súplicas em Yiddish, em húngaro, em polonês, em alemão. Vozes diferentes, o mesmo desespero. E depois, silêncio. O dia mais longo. 1944. A máquina de morte de Auschwitz atinge seu auge. Ela não desacelera, pelo contrário, funciona no limite, pressionada até o extremo. Os nazistas iniciam a deportação em massa dos judeus húngaros. Em apenas 2 meses, entre maio e julho de 1944, cerca de 430 mil judeus da Hungria são transportados para Auschwitz-Birkenau, amontoados em trens abarrotados sem retorno possível. Os comboios chegam um após o outro. Os crematórios não conseguem acompanhar o ritmo imposto pela matança. As chaminés trabalham sem cessar. Ainda assim, não basta. Philip trabalha turnos exaustivos de 18, 20, às vezes 24 horas seguidas. O tempo deixa de existir. Não há pausa real. Não há descanso verdadeiro. Apenas continuidade. Os fornos ficam superaquecidos. Alguns quebram sob a pressão constante, incapazes de suportar o uso ininterrupto. Diante disso, os nazistas improvisam. Passam a queimar corpos em valas abertas, a céu aberto, alimentando o fogo dia e noite. O céu sobre Auschwitz torna-se permanentemente cinza. A fumaça não se dissipa. Cinzas humanas caem como neve, cobrem o chão, as roupas, a pele. Philip descreve em seu testemunho oficial para o julgamento de Auschwitz em Frankfurt, 1964. Houvesse momentos em que eu já não conseguia distinguir os rostos. Tudo se tornava uma massa. Mas então eu via uma criança e tudo voltava à realidade, o horror. Como continuar? Como não desistir? O que você está achando do conteúdo? Você gosta desse tipo de vídeo? Então comente a frase "Quero mais histórias". Assim você nos incentiva a trazer mais assuntos históricos e ainda ajuda no engajamento do vídeo, ok? Também não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para ser notificado assim que postarmos algo novo e deixe o seu gostei para o YouTube continuar te recomendando nossos vídeos. A tentativa. Outubro de 1944. Um transporte chega de Theresienstadt. Prisioneiros tchecos. Philip reconhece imediatamente o dialeto, as vozes, a cadência das palavras. Eles são levados diretamente para a câmara de gás. Algo dentro de Philip se rompe, definitivamente. Ele toma uma decisão. Vai entrar com eles. Vai morrer com dignidade. Vai acabar com aquilo ali naquele instante. Quando as portas da câmara de gás se abrem e as vítimas começam a entrar, Philip entra junto. Ele tira a roupa, fica nu como eles. Mistura-se à multidão silenciosa. Espera. As portas começam a se fechar. Mas então, uma jovem mulher o vê. Ela o reconhece. Ela sabe que ele é do Sonderkommando. Ela grita: "O que você está fazendo?" Outras mulheres se viram. Reconhecem o uniforme abandonado, correm até ele, o agarram pelos braços, o empurram com força para fora da câmara. A mulher diz, segundo o próprio testemunho de Philip preservado no Yad Vashem: "Nós temos que morrer, mas você ainda tem uma chance de salvar sua vida. Você tem que voltar ao campo e contar ao mundo sobre nossas últimas horas." Philip é empurrado para fora. As portas se fecham atrás dele. Ele ouve o gás sendo liberado. E então, os gritos. Um guarda da SS vê tudo. Ele corre até Philip e o espanca com uma barra de ferro.
golpe após golpe. Philip cai no chão. O sangue escorre de sua cabeça. As costelas cedem sob o impacto. O guarda grita: "Nós decidimos quando você vive e quando você morre, não você! Agora vá para os fornos!" Mas outro guarda intervém, frio, calculista. Não, ele ainda é útil. Philip é arrastado de volta ao trabalho. Ele sobrevive. Mas a pergunta o assombra para sempre. Por quê? A rebelião. 7 de outubro de 1944. O Sonderkommando se revolta. Não é um impulso súbito, é o resultado de meses de espera, de medo contido, de certeza absoluta do fim. Eles sabem que serão mortos em breve. A notícia não precisa ser anunciada. Ela corre em sussurros, em olhares demorados, em silêncios pesados demais para serem ignorados. Não há mais nada a perder. Membros do Sonderkommando do Crematório 4 passam à ação. O plano, guardado em segredo, finalmente se concretiza. O edifício é explodido com explosivos contrabandeados por mulheres prisioneiras que trabalhavam na fábrica de munições, peça por peça, ao longo de meses, escondidos sob roupas, trocados em silêncio, sempre sob risco constante de morte. É uma das revoltas mais corajosas de Auschwitz. Um gesto desesperado, mas consciente. Um ato de desafio dentro de um sistema criado para aniquilar qualquer forma de resistência. Philip não participa diretamente. Ele está designado a outro crematório. Mas ouve as explosões. O impacto seco ecoa pelo campo. O chão treme. Ele vê a fumaça subindo no horizonte de Auschwitz, espessa, escura, diferente da fumaça cotidiana das chaminés. Por um instante, o sistema falha. Por um breve momento, a máquina perfeita da morte apresenta uma fissura. A rebelião, no entanto, é esmagada em poucas horas. A repressão é imediata e implacável. Não há negociações, não há julgamentos. Cerca de 450 membros do Sonderkommando são executados, um a um, como punição exemplar. Mas um crematório foi destruído, reduzido a escombros. E, naquele dia, mesmo que por um segundo, os nazistas aprendem algo que jamais esqueceriam. Eles não são invencíveis. A libertação. 27 de janeiro de 1945. O exército soviético chega a Auschwitz. Os portões são abertos. O campo finalmente silencia. Philip Müller está vivo. Ele sobreviveu quase 3 anos no Sonderkommando. Uma estatística impossível. De acordo com o Museu de Auschwitz-Birkenau, apenas cerca de 110 membros do Sonderkommando sobreviveram ao Holocausto, de um total estimado de mais de 2.000 que passaram por essas unidades. Philip é o único que sobreviveu por tanto tempo. Ele é um dos pouquíssimos que pode contar. Após a guerra, Philip não consegue falar. As palavras não vêm. A memória pesa demais. Por anos ele vive em silêncio, casa-se, trabalha, tenta reconstruir uma vida comum, tenta esquecer, sem conseguir. Mas em 1964 ele é chamado para testemunhar no julgamento de Auschwitz, em Frankfurt. Ele se senta diante dos antigos guardas da SS, diante dos juízes, diante do mundo, e conta. Descreve as câmaras de gás, os crematórios, o cheiro, o fogo, os rostos, as crianças, cada detalhe. Em 1979, publica seu livro, I Witness Auschwitz, 3 Years in the Gas Chambers. Em 1985, dá uma longa entrevista a Claude Lanzmann, no documentário Shoah, considerado um dos registros visuais mais importantes já feitos sobre o Holocausto. Philip Müller se torna uma das vozes centrais da memória do Holocausto.
Ele vive até 9 de novembro de 2013. Morre aos 91 anos. Dedicou sua vida a uma única missão: cumprir a promessa feita àquela jovem mulher na câmara de gás. Contar, testemunhar, não deixar o mundo esquecer. Existe uma pergunta que Philip Müller carregou até o fim: como se sobrevive ao impossível? Não há resposta confortável. Ele não sobreviveu porque era mais forte, ou mais inteligente, ou mais corajoso. Ele sobreviveu por acaso, por sorte, por um capricho cruel do destino. Mas transformou essa sobrevivência em algo maior, em memória, em testemunho, em advertência. Porque a história de Philip Müller não é apenas sobre Auschwitz, é sobre o que acontece quando a humanidade é reduzida a números. Quando os seres humanos se tornam engrenagens de uma máquina de morte. Quando o mal se torna banal, sistemático e eficiente. Philip Müller nos lembra: isso aconteceu. Isso pode acontecer de novo, e é nossa responsabilidade garantir que não aconteça. Se histórias como essa importam para você, comente nunca esquecer. Precisamos manter essas memórias vivas, porque quando paramos de lembrar, começamos a repetir. Muito obrigado por ficar até aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu gostei. Nos vemos no próximo vídeo.